todos amados com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus cubra de bênção, que Deus venha fazer o que é bom, multiplicar as coisas boas na tua vida, na vida dos teus. Que o Senhor Jesus venha ser a prioridade em tudo aquilo que você for fazer. Amados irmãos, desde já eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem, faça com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através de mim, através de você. A partir do momento que você repassa essa mensagem, que você me ajuda a evangelizar, você está, fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo o que Deus nos determinou para nós, e de pregar o meu evangelho a toda criatura. E a gente precisamos, irmão, a gente precisa falar desse Deus, da grandeza desse Deus, do que Ele faz em nossas vidas, do que Ele pode fazer na vida daquele que está achando que está, tá tudo perdido, tá tudo, sem jeito. Mas o Senhor Jesus é aquele que ainda nos restaura, nos resgata, nos traz aqui a falar desse evangelho poderoso. O Senhor Jesus é quem nos traz, irmão, a proclamar esse evangelho poderoso. O nome santo do Senhor Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, irmão, sobre nossas vidas. É Jesus que nos segura todos os dias, Jesus que nos sustenta todos os dias, dias após dias. Jesus está trabalhando em nossas vidas. E muitas das vezes a gente não vê, irmão. Muitas das vezes a gente acha que Deus não está trabalhando, Deus não está fazendo. Mas o Senhor está fazendo, irmão. O Senhor está fazendo algo extraordinário. Ontem eu precisei de uma resposta do Senhor e Ele me deu resposta imediata. O Senhor sabe o quanto eu estava ontem, como eu estava ontem. Mas Ele é aquele que ainda usa pessoas, Ele ainda é aquele que faz com que as pessoas venham até a nós e nos fala também aqui na sua palavra. Ele fala através de um louvor, Ele fala. Deus tem várias maneiras, irmão, de falar conosco. A gente que muitas das vezes tá com os ouvidos, muito encascorado para a voz de Deus. A verdade é essa. A gente temos que estar sensível, irmão, à voz de Deus. A gente temos que estar alerta o que Deus quer para mim e para você. Bendito seja o santo nome do Senhor. A história narrada hoje é de um homem, que tinha tudo para ser bem sucedido e foi até um certo ponto bem sucedido na presença de Deus. Deus determinou uma confiança tão tremenda na vida deste homem. Deus fez com que ele se tornasse um dos guerreiros mais fortes de todas as histórias que nós temos aqui narrada na Bíblia Sagrada. Mas o que é que acontece? Houve uma falta de estar sensível à voz de Deus, de estar querendo ouvir mais a voz de Deus, querendo ter intimidade mais com o nosso Deus. Esse homem, o povo de Israel estava tudo desordenado contra Deus, e já fazia tempo que Deus tinha entregado, tinha deixado o povo passar por uma provação na mão dos filisteus. Mas o Senhor de misericórdia usa a mãe deste homem, que era estéril, não poderia ter filho. Aí diz: o anjo do Senhor chega até ela e diz: tu vai ter um filho, mas este não vai poder beber vinho nem bebida forte, porém este vai ser o homem que vai ser juiz. Ele vai ser juiz e vai tirar o povo de Israel da mão dos filisteus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Essa guerra entre filisteus
e o povo de Israel é antiga, irmão. É muito antiga. Você pode ver que sempre os filisteus esteve na história do povo de Israel. Agora tudo isso, irmão, por desobediência, né? Desobediência, quando a gente desobedece a voz do nosso Senhor, a gente paga o preço, né? O preço que muitas das vezes até o próprio que Deus a levantou, até o próprio que Deus quis que ele fosse o libertador do seu povo, paga o preço por conta da desobediência do povo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas aqui foi desobediência do líder mesmo que Deus a levantou. Irmão, Sansão era para ter sido um dos homens que tinha tido, né? Ele teve, né? Êxito em tudo aquilo que ele fazia, até o momento que ele estava sensível à voz de Deus. Enquanto ele estava sensível à voz de Deus, Deus era na vida de Sansão como um furacão, um vendaval que vinha assim e detonava tudo mesmo. A força que Deus dava àquele homem era uma força extraordinária. Ninguém na época tinha. Ele era um homem ungido por Deus para que todos aqueles que tivessem ao seu redor temessem a força de Deus que estava sobre ele. Mas Sansão, irmão, ele ficou endurecido, ele não ouviu o que Deus tinha, as coordenadas que Deus tinha passado para ele. E ele achou que tudo era na força dele, tudo era no poder que ele tinha sobre os músculos, sobre a sua força física. Ele se esqueceu da intimidade e daquilo que Deus tinha prometido para a mãe dele. Os filisteus, mais adiante você vai ver, essa história se encontra em Juízes 13, aí mais adiante você vai ver que o próprio Sansão, o homem levantado por Deus, um homem que era para ser o quê? O juiz dos juízes da época, Sansão passou a ser o quê? Ser um palhaço na mão dos filisteus, na mão de Satanás, na mão do inimigo. E da mesma forma, irmão, é a gente, quando a gente não dá ouvido à voz de Deus, quando a gente deixa de fazer o que Deus está ordenando para a gente fazer, e passa a querer ser bebê de corda, ficar em ladainha de Cicrano, de Fulano, de Betânio, a gente passa o que? Ser palhaço nas mãos de Satanás. O Satanás passa a fazer você de palhaço, porque você não deu ouvido àquilo que Deus estava lhe ordenando. A voz de Deus, irmão, é mais importante do que tudo em nossas vidas. Ontem eu passei por um episódio, né? Um episódio que eu fiquei assim, eu fiquei me perguntando, Senhor, por que isso? E Deus tinha me mostrado. Na noite anterior, Deus tinha me mostrado. Deus mostra em sonho, irmão. Deus mostra em sonho. Eu vendo duas cobras. Uma mais novinha e uma cobra mais velha. E elas estavam querendo sair de dentro de um balde. Né? E eu, de repente, tacava algo na cabeça da cobrinha pequena. Aí a grande saía, a maior, a velha, né? A cobra mais velha, saía voada. Eu também tacava o pau, um objeto na cabeça dessa mais velha. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. E eu vivi algo bem parecido, irmão. E eu pedi resposta a Deus. Meu Deus, me dá discernimento disso aí. Quando eu volto o retorno para trabalhar, Deus me dá a resposta.
Deus me dá a resposta, usa um varão que vem até o meu carro, chega e diz assim: varão, não pense nem em desistir, porque Deus é contigo. Não pense nem em desistir, Deus é contigo. Deus está vendo a luta que você está enfrentando, mas Deus está no controle. Deus está vendo o que estão arquitetando, mas o Senhor está no controle. Deus falou comigo através da boca daquele varão, porque eu tinha passado, irmão, por uma situação, bem chamativa do que eu ia enfrentar no dia a dia, dos serpentes, querendo me afrontar, querendo me desequilibrar, porque tudo está aqui, irmão, na sua mente. Tudo está aqui na sua mente. Se você der ouvido mais às coisas do inimigo do que às coisas de Deus, você vai desequilibrar a sua mente, você vai ficar com a mente, sua mente vai se tornar o quê? Uma lixeira de coisas que não prestam, de coisas que não provém de Cristo. Aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus pode sair de cena. Então, quando a gente está orientado pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor vai nos enquadrar em alguma palavra que está aqui. E naquele momento ali onde eu tive, aquele desacerto, aquele desequilíbrio, eu disse: Senhor, me enquadra aí em alguma palavra. O Senhor foi imediatamente e disse assim: no mundo tu vai ter aflição, mas tem de bom ânimos, porque eu venci e tu vai vencer. Irmão, é tão gostoso quando você está vivendo o Evangelho de Cristo sobre o seu dia a dia. Você vai ver o poder de Deus, a glória de Deus sobre a sua vida, nos mínimos detalhes, nas menores coisas que possa acontecer. Você vai ver a glória de Deus. Deus tinha me mostrado: olha, tu vai passar hoje, preste atenção, filho. Tu vai passar hoje por um perrenguezinho dos serpentes, mas tu vai dar uma pancada na cabeça de cada uma. Toco na cabeça de cada uma, que é para saber que eu não estou de brincadeira contigo. E eu fiquei me perguntando: Senhor, eu não entendo, Deus. Eu não entendo se tem algo em mim que precisa ser mudado, se tem algo em mim que precisa ser restaurado. Então me ajuda aqui, Deus. Fala comigo, Senhor. Vem aqui, Deus. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua orientação, o Espírito Santo de Deus. Aí quando eu vou retornando, o Senhor usa o vaso para o carro dele bem na frente do meu. Para mesmo, irmão. Eu pensei até que tinha dado um problema e ele vinha pedir ajuda. Ele para o carro dele de frente ao meu e diz assim: olha aqui, ó, o Senhor manda lhe dizer, não desista não. Ou seja, esteja com os pensamentos focados em Cristo Jesus. Veja que sou eu que estou falando. Presta atenção. E o vaso disse tudo que Deus precisava me dizer. Irmão, Deus ainda usa homens e mulheres aqui na terra. Deus ainda usa homens e mulheres aqui na terra que estão interligados na vontade dEle, no querer dEle. Estão ouvindo a voz de Deus. E aqui com Sansão, irmão, em Juízes 13, Sansão tinha tudo para ser um homem mais bem sucedido da época em tudo aquilo que ele fizesse. Mas por alguns instantes Sansão achou que era do jeito dele, que era na força dele. Mas o Senhor, irmão, quer ver o quê? A nossa dependência nele. Quer ver a nossa dependência nele. E naquela situação, irmão, que eu me encontrei ali, eu disse: Senhor, eu não posso tomar decisões por mim. Eu não posso fazer nada que
que nem eu fazia antes. Eu não posso chutar o balde e deixar tudo aqui, meu Deus. Ao Deus dará, não. É o Senhor que vai me dar uma resposta. É o Senhor que vai me dizer o que é que eu tenho que fazer nessa situação. Aí, imediatamente o Senhor disse: não desista. Não desista, eu sou contigo. Antes eu te mostro o que tu vai enfrentar. E eu estou contigo dias após dias. Eu estou contigo dias após dias. Não adianta ninguém se levantar. Não adianta, se levantar as forças do mal, que eu sei que não é as pessoas. Eu já tenho esse entendimento, eu já tenho maturidade suficiente para entender que não é as pessoas que se levanta contra o servo de Deus, contra a serva de Deus, aquele que está interligado em Cristo Jesus, aquele que está buscando a face de Cristo Jesus. Ele pode ter a certeza que o que se levanta contra ele não é as pessoas. Irmãos, a gente temos que entender isso. Quando o apóstolo Paulo falou isso, lá em Coríntios, ele disse que a gente não guerreia contra o sangue nem contra a carne. Ele estava vendo algo mais profundo sobre todos aqueles irmãos. Irmão pode ser os irmãos, os próprios irmãos, aqueles que estão ali contigo, e vem acontecer isso. Aí Deus nos alerta, Deus nos dá entendimento para a gente passar por essas aflições, para a gente enfrentar o dia a dia da gente como se fosse mais leve. Como se fosse, não, é mais leve, porque o Espírito Santo de Deus nos orienta. Diz: não chuta o balde, não. Tenha calma, tenha paciência. Ainda tem algo muito mais profundo que eu preciso fazer aqui neste lugar, através de você. Ainda tem algo muito mais chamativo que eu quero fazer, e meu nome ser glorificado através de você, neste lugar, neste ambiente aonde você está. E o Senhor Jesus, Ele todavia, irmão, Ele quer isso da gente, que a gente esteja com o ouvido aberto para a voz dEle, que a gente esteja com uma mente aliviada, para que os sonhos proféticos venha sobre a minha vida e sobre a tua vida, e que a gente tome entendimento, discernimento daquilo que você vai passar dias após dias na presença de Deus. Então, irmão, quando você tiver um sonho assim, tipo vendo cobra, vendo alguma coisa tipo escorpião, esse negócio assim, é porque você vai o quê? Você vai pisar naquele dia seguinte, você vai pisar na cabeça de uma serpente, ou vai pisar sobre um escorpião e não vai ser atingido. É isso que Deus quer, que não deixe a sua mente ser atingida por dardos inflamáveis, por coisas que não provém do Senhor. Você não fique com o coração inchado, não fique magoado, e se oriente naquilo que Deus está querendo passar para você. É isso que Deus está querendo. Porque na palavra está escrito: eis que eu te dei poder para pisar sobre serpente e escorpião. Veja bem, então se você está interligado em Cristo Jesus, você vai ter discernimento imediatamente. Opa, peraí, eu sonhei com 2 cobras à noite. Peraí, eu tenho que pisar na cabeça dessa serpente e escorpião na sabedoria de Cristo. Na sabedoria de Cristo. Jesus Cristo de Nazaré vai me dar o discernimento para me passar por essa aflição. Porque está escrito, e eu estou enquadrado nesta palavra: no mundo tu vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você está se enquadrando na palavra de Deus. E quando você está se enquadrando na palavra de Deus, fica bem mais fácil de você pegar o que Deus está entregando para você, o discernimento que Deus está lhe dando, e levar o quê? Levar adiante aquilo que é a obra de Deus. A obra de Deus, irmão, é isso. Fazer a vontade de Deus é isso, irmão. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. E muitas das vezes a gente fica achando: ai não, Deus me esqueceu, Deus não está comigo.
Oh Jesus, chega aqui. Não, irmão, você tem que clamar, sabe como? Você tem que clamar a Deus. Eu sou pequeno nessa situação. Eu sou nada aqui nessa situação. Mas me dá sabedoria, Senhor, que eu sei que Tu pode me arrancar dessa situação, dessa aflição que eu estou vivendo hoje. Me dá entendimento aqui, Senhor. Mostra, Senhor, algo que eu tenho que fazer do Teu jeito. E o irmão Sansão, irmão, ele levou aqui do jeito que ele queria, do jeito e da vontade que ele queria. Ele deixou os ouvidos, desalertado o que era a voz de Deus. O Senhor tinha tudo para dar um tempo de juiz aqui a Sansão, um dos juízes mais poderosos, mais, que levasse aquele povo todo, dirigisse aquele povo todo na direção de Deus, mas ele perdeu a essência, ele perdeu o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, porque os filisteus pegaram ele e fizeram ele de bolinha, de palhaço. Ou seja, o inimigo, irmão, ele tá a fim de fazer a gente de bolinha, de palhaço. Ele quer que a gente desoriente, quer que a gente fique o quê? Feito um bebê de corda, para lá e para cá, sem saber o que fazer, e ele faça a gente de bolinha. Mas o Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é quem está nos orientando para que a gente venha estar na presença dele 24/48. Irmão, fica com essa palavra. Eu quero orar por mim, eu quero orar por você, eu quero agradecer a Deus, por todos esses, juntamente comigo aqui no canal, todos esses que estão aqui fazendo a vontade de Deus, compartilhando essa mensagem e dizendo que Deus é bom todo o tempo. Essa história se encontra em Juízes 13, a história de Sansão, o início de tudo, onde Deus queria que ele fosse o que tomasse conta daquele povo e levasse o povo a patamares maiores com Deus. É isso que Deus quer de mim e de você, que a gente sare pessoas, que a gente venha aqui falar do evangelho poderoso e não dê ouvido à voz de Satanás. Não dê ouvido, irmão. Não faça sua mente de lixeira. Não junte lixo. O que não te edifica, não deixe entrar na sua mente. Em nome de Jesus. Deus amado e soberano, Pai, que conhece o meu deitar, o meu levantar, Senhor, que está acima de todas as coisas, ó Jesus Cristo de Nazaré, mais um dia eu estou aqui, Senhor, mais uma madrugada, Pai, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Senhor, dizendo que Tu és, Senhor, Pai, o Deus que pode transformar, o Deus que pode realizar em nossas vidas. Por isso, meu Pai, eu venho aqui, Senhor, entregar, Senhor, essa mensagem, meu Deus, conforme o Teu querer, conforme a Tua santa vontade. Meu Deus, vai quebrando, Senhor, todo mal, desfazendo, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Oh, Jesus santo, Jesus querido, que o Senhor, Pai, seja prioridade, Pai, na vida do Teu povo, que o Senhor seja, Pai, aquele que orienta, meu Deus, o Teu povo, em nome de Jesus. Ó Santo Deus de Israel, Pai, eu quero Te pedir, Senhor, a Tua misericórdia, Pai, sobre aquele, Pai, que está precisando. Oh, meu Deus, ser sarado, meu Deus, ser purificado. Eu estou Te pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, Pai, sobre a vida daquele, Pai, que se encontra enfermo, meu Deus. Oh, meu Deus, achando, Pai, que não tem mais saída. E o Senhor, Pai, é a saída, é a solução. Meu Deus, eu entrego em Tuas mãos, Senhor, a vida daquele, Pai, que está no estado terminal, Senhor, mas que tem, Senhor, ó meu Deus, uma pequena fé. Meu Pai, em nome de Jesus, Deus, Tu és Deus, Senhor, que foi lá, Senhor, na vida do meu irmão Lázaro, meu Pai, e resgatou-lo, Senhor, da morte para a vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa doença, que essa enfermidade, Senhor, seja, Pai, para que Teu nome seja glorificado. Pai, toca neste, Pai, agora, meu Pai, que está hospitalizado, meu Pai, precisando de uma cura, meu Deus, precisando de um milagre. Deus, eu confio, Senhor, no Teu poder. Eu acredito, Senhor, que Tu és o mesmo, Senhor, e não mudou. Tu és o mesmo Deus que fala, Tu és o mesmo Deus, Pai, que tem poder, meu Pai, para restaurar, ó, meu Pai, as vidas, meu Pai. Seja qual for a situação que a pessoa está vivendo, Senhor. O Senhor é Deus, Pai, para cumprir com Tua palavra.
Meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa, Pai, que está de um socorro, meu Pai, na área física, Senhor, meu Pai, na área da saúde, meu Pai, entra, meu Deus, com providência, faz, Senhor, o teu levante, Senhor, do que ela precisa, Pai, para ser, Pai, ó, meu Deus, sarada, em nome de Jesus, ó Santo Deus de Israel, Pai, transforma, Senhor, faz com que, meu Deus, ele venha, Senhor, sentir a tua presença, sentir o teu toque, em nome de Jesus, ó Deus santo e poderoso, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero ouvir, Senhor, testemunhos aqui, Pai, que o Senhor fez milagre. Eu quero ouvir, Senhor, testemunhos aqui, Senhor, que o Senhor está trabalhando na vida daquele, Pai, que estava, meu Pai, ó meu Deus, só pela misericórdia, mas o Senhor chegou primeiro, meu Pai. É o Senhor, meu Pai, que faz tudo acontecer. É o Senhor, meu Pai, que faz, Senhor, os teus milagres, Senhor. Meu Deus, eu ainda quero entregar, Senhor, a minha família. Eu quero entregar meus filhos em tuas mãos. Ó, meu Pai, eu quero entregar minhas noras, Senhor. Eu quero entregar meus netos, Senhor. Eu quero entregar minha esposa, a minha vida, Senhor, a Ti. Pai, livra meus filhos, Senhor, cobre eles com teu sangue, Pai, de toda a maldade do inimigo, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Irmão, vamos compartilhar essa mensagem comigo, vamos fazer com que o Evangelho de Cristo seja proclamado a toda criatura, assim como está escrito, e que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus seja na tua vida todos os dias, em nome de Jesus. Amém.